Saudações, Namaskar, aqui é Jaya, bem-vindo ao Yoga Podcast. Nesta nova edição, nós estamos trabalhando sobre temas bastante aprofundados do Yoga para uma questão aplicada na vida prática, de como nós podemos perceber as dimensões internas de nossa percepção da realidade, de nossa consciência, incluindo ampliar a nossa integração com a realidade a nível espiritual. E para se aprofundar em todos os temas abordados na descrição, informações dos nossos estudos direcionados ao aprimoramento pessoal e autoconsciência. Mais um episódio do VVY Podcast, o Yoga Podcast. Como você já acompanha nesses últimos episódios, nós temos falado sobre o resgate da tradição do yoga. E hoje o que eu quero trazer para uma reflexão um pouco mais aprofundada e abrangente é em relação ao simulacro do yoga. Isso mesmo, o simulacro presente no yoga. Muitas pessoas às vezes acabam vendo, ouvindo e pensando e, em síntese, julgando que as colocações que muitas vezes eu trago tanto no podcast, como também em aulas, vídeos e principalmente em contextos mais públicos, né? Que de repente essas colocações minhas são de um viés muito crítico em relação ao yoga. E sem dúvida é um pouco crítico, sim, mas há um motivo para isso, né? Às vezes o campo ou a zona de conforto, ela é bastante agradável e impede com que possamos olhar, né, com uma capacidade e uma presteza adequada para o que está acontecendo. E aqui me detendo apenas na questão do yoga e não me detendo em outros âmbitos, porque isso poderia ser aplicado em muitos outros contextos da sociedade, da política, da economia e de tudo mais que ocorre em nosso contexto contemporâneo, mas o ponto central aqui, naturalmente, é o yoga. E quando eu digo um simulacro do yoga, eu estou me referindo justamente a tudo que envolve o universo, o mercado, a indústria do yoga. E também podemos pensar até mesmo numa novela do yoga, né? Porque realmente o que acontece nos últimos anos parece mais uma novela do que uma história real do yoga. Isso já está diretamente ligado ao tema. Então, eu quero trazer aqui um conceito, né, trazido ou deixado por Tomás de Aquino, que é um filósofo, que foi aí de alguma forma contextualizado, né, apenas dentro de uma doutrina, mas o conhecimento dele é um conhecimento muito vasto, um conhecimento muito rico, muito elevado também, mas o tópico que ele traz em termos de filosofia clássica, né, principalmente filosofia ali do seu período, século XIII aproximadamente, os escolásticos, né, o que ele traz em relação à diversidade e alteridade. São dois tópicos que talvez sirvam aqui como base de início para essa reflexão. A primeira coisa é relacionada a esta diversidade, né, que poderemos ver assim como qualquer coisa que esteja se referindo ao que é verdadeiramente o outro, ou de alguma forma aquilo que é distinto por si mesmo. Enquanto que a alteridade, ela pode ser entendida como algo que nos dá uma noção de diferença, porém que pressupõe algum grau de coincidência com aquilo que é original, mas com diferenças parciais e acidentais. Então nós temos a diversidade e nós temos a alteridade. Mais uma vez, só para entender bem claramente esse ponto, né? A diversidade vem de um termo em latim que é diversitas. Ela se refere ao que é verdadeiramente o outro, distinto por si mesmo, enquanto a alteridade é a noção de diferença que se pressupõe algum grau de coincidência. Então, onde está o simulacro do yoga?
É quando nós pensamos e quando nós, na verdade, vivenciamos o que existe no yoga contemporâneo, a diversidade sem a alteridade. Como assim? A diversidade, ela não implica em preservação daquilo que é original. Ela não implica necessariamente a um rigor, a uma continuidade de uma tradição. A diversidade, ela é justamente o diverso, aquilo que diz o outro. E aqui pensando no outro como todos os outros modelos, estilos, métodos, modismos em relação ao yoga. Toda a diversidade diz respeito então ao outro que não é o yoga. E o que nós vemos justamente esse contexto do yoga sempre se diversificando, sempre se alterando. Enquanto que a questão da alteridade, alteritas, é o aspecto que poderíamos ver como estamos praticando yoga, estamos ensinando yoga, mas temos algo em comum. Estamos ensinando o yoga original, o yoga ancestral, ou o yoga tradicional, qualquer terminologia aqui seria apenas uma composição. O ponto é o yoga. Então, se todos nós estivéssemos ensinando yoga, estaríamos dentro de um contexto de alteridade, como um processo mesmo de compartilhamento, um processo de transmissão, de cooperação, podemos dizer até mesmo de devoção, né, de uma ação devida. Isso seria alteridade. Quer dizer, cada um pega a sua parte, a sua porção exata, a sua proporção adequada daquilo que conhece do yoga e transmite. Porém, transmite sem gerar outro diversificável, sem gerar um outro objeto que já não é mais o yoga original, é agora uma diversidade daquilo, é algo que se diverge daquele original. Percebe esta diferença? Esse é um ponto importante que, humildemente, eu nunca ouvi nenhum professor, mestre, escritor, estudioso falar sobre esse tópico dessa forma. Modéstia à parte. Porém, a questão do simulacro no yoga, ela surge justamente quando, vamos dar um exemplo, uma pessoa nova, uma pessoa que está começando no yoga, está buscando pelo yoga, e de repente, como 99% das pessoas fazem, pode buscar na internet, no Google, ou até mesmo, hoje em dia, até mais comum, a concorrência com o Google agora são as inteligências artificiais. E dependendo da forma, dependendo já das informações que essa pessoa possua, a sua pesquisa vai ser muito vulnerável àquilo que está como tendência de informação em relação àquele contexto, aquela palavra contexto, aquele termo de referência, ou seja, yoga. Quando você lança essa palavra yoga de forma neutra, dentro de um instrumento, de uma máquina de busca, seja aí o Google, seja uma inteligência artificial, o que ela vai trazer é tudo que está relacionado ao yoga como diversidade e não como alteridade. Então você vai encontrar Astanga Yoga, Hot Yoga, Hatha Yoga, Vinyasa Yoga. Você vai encontrar Bal Yoga, Aku Yoga, Acro Yoga. Você vai encontrar Bikram Yoga, que é o mesmo Hot Yoga. Você vai encontrar Raja Yoga, Kundalini Yoga.
Você vai encontrar Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga. Agora imagine o que se passa na cabeça de uma pessoa que está começando a buscar por yoga, sem uma referência mais fundamental, e se depara com essa diversidade de terminologias do yoga. Então, em um sentido contemporâneo, esse contexto todo que eu falei de Tomás de Aquino, ele já está bastante datado, né? Vamos atualizar essa questão toda, porque, na verdade, Tomás de Aquino tem pelo menos já mais de 700 anos, né? Então, está um pouco datado, em termos de diversidade e alteridade. Tem um outro autor, mais contemporâneo, e não é o que eu goste dele, porque eu acho ele também bastante fraco em termos de base de conhecimento e até mesmo da sua base ideológica, mas é Baudrillard. Baudrillard, ele traz uma contribuição para dar uma ênfase à ideia de yoga como um simulacro, quando ele traz a ideia de um mimetismo desviador. Mimetismo desviador. O que significa também uma falsa replicação. Réplica. Uma mímese, aquilo que está replicando erradamente ou erroneamente o original. É como você pegar um quadro da Mona Lisa, só que não é o original, é uma réplica. Então você pega o yoga, mas aquilo não é o yoga, aquilo é uma réplica do yoga. Só que é uma réplica agora assinada por um mestre, assinada por uma escola, assinada por alguma outra coisa, que vai definir aquela modalidade de yoga como sendo aqua yoga, acro yoga, motorcycle yoga, qualquer coisa, né? Pet yoga. Ou seja, todas essas diversidades do yoga, todas essas falsas replicações do yoga, ou essas mimeses desviadoras do yoga, são justamente os simulacros do yoga. Algo comum acontece quando você, vamos pensar assim, você de repente tem, você quer um genérico, um medicamento genérico, que é bastante comum, né? Não que seja bom ou ruim, porque qualquer tipo de medicamento é ruim, né? É uma droga, enfim. Mas imagine que você quer o yoga, só que o yoga que você quer, ele tem que se ajustar ao seu conforto, tem que se ajustar à sua comodidade, né? E aí então você busca, de repente, uma escola, um professor, um estúdio, ou um curso de yoga, e esse vai te trazer assim toda uma reflexão, vai te trazer toda uma base de aprofundamento do seu conhecimento. Vai te levar para um conflito saudável com o seu próprio ego, para você realmente desmascarar essas camadas errôneas, equivocadas que existem sobre a nossa verdadeira personalidade, a nossa verdadeira identidade. E aí de imediato eu penso, não, peraí, eu não quero esse original, eu prefiro um genérico, não é? Esse estilo de yoga para mim está muito forte. E veja que esse forte não se refere necessariamente a uma postura forte ou a uma exigências de sobrecarga na sua estrutura física para uma determinada prática de yoga. De forma alguma, estamos falando aqui de processos de reflexão mais profundas da consciência. Isso é yoga. Essa é a base ancestral do yoga, a base original do yoga, o que Patanjali definiu como Raja Yoga, e que é o resultado de práticas meditativas que estão dentro do que é conhecido como Nada Yoga. Estamos falando aqui de linhagens muito antigas do processo de yoga que hoje nós conhecemos, vamos ser sinceros e honestos, conhecemos somente o yoga genérico. Nós já fazemos parte de gerações
que consumiram o yoga simulacro. Nós caímos no simulacro do yoga. A maioria, para não dizer 100%. Se você nasceu no Brasil, ou se você nasceu em algum país ocidental, se você não é um indiano, e até mesmo se você é um indiano e nasceu depois do século XX, veja bem, depois do século XX, você faz parte desses 100% de consumidores do yoga simulacro. Quer dizer, tudo que foi propagado, difundido, ensinado e estabelecido como yoga ao longo do século XX e já no século XXI é meramente diversidades do yoga, simulacro do yoga. Vamos ser um pouco mais diretos aqui. Simulacro, vamos pensar como uma armadilha, desvio. O que as pessoas buscam com yoga? Ou o que deveriam buscar? Autoconhecimento, autorrealização, autoconsciência. O yoga logo é um processo para te levar mais em direção e ao encontro da sua natureza essencial, daquilo que é divino, do Deus em você mesmo. E quando você busca pelo yoga, com toda a influência de diversidades, você não busca o yoga em sua essência, você busca o yoga genérico, o yoga do simulacro, que é o que vai apenas fazer posturas, que é o que vai apenas vestir roupas de marca, tapetes de grife, que vai fazer a prática ali para no final tirar uma foto, todo mundo sorridente, feliz e namastê para o Instagram. Vamos ser sinceros, não é? Eu não estou aqui criticando ninguém, certo? Eu não estou aqui me direcionando a ninguém, sou apenas sugerindo uma reflexão mais profunda. Até que ponto eu, você, estamos em um simulacro do yoga? Achando que estamos fazendo yoga, mas estamos apenas em um simulacro, apenas em um teatro, uma novela, uma encenação ou um circo. Há uns 2 anos, mais ou menos, tivemos um acidente. Isso ocorreu no estado de Minas, não me lembro agora exatamente qual cidade foi, mas uma instrutora de yoga que havia se formado fazia pouco tempo, e após se formar, não foi formada por mim, não foi no VVY, mas após ter se formado, ela foi fazer uma imersão em um curso de final de semana de acro yoga. E aí, isso foi um fato que ficou conhecido, saiu em noticiários, e quem já é do yoga desse período aí, 2022, 2023, deve ter ouvido essas notícias, porque abalou a questão ligada ao yoga. Como que um professor de yoga, uma pessoa fazendo práticas de yoga, se machuca e perde os movimentos do corpo, porque fratura a espinha, coluna vertebral. Agora, veja como que dentro do simulacro do yoga, desta armadilha do yoga, o yoga essencial ele fica vulnerável a todas essas diversidades. Prática de um modelo, método, não dá nem para se definir isso, que não é yoga, é outra prática, acro yoga. Ocorre um fato triste, dramático, infelizmente, e aí o problema que é de uma diversificação genérica de um simulacro coloca o yoga como algo nocivo e perigoso para a prática das pessoas, porque você pode se machucar. Teve alguns anos atrás também uma outra pessoa que teve também uma lesão seríssima, já teve casos até de mortes, pessoas praticando yoga de forma indevida,
ou alcoolizado, ou drogado, intoxicado com alguma outra coisa. E aí, naturalmente, o yoga cai nesse simulacro, quer dizer, o verdadeiro yoga, né? Então, é importante nós termos um pouco mais de acuidade crítica quando nós pensamos em yoga, quando nós pensamos em praticar yoga, quando nós pensamos em conhecer o yoga, e principalmente quando nós buscamos nos capacitar para ensinar o yoga, nos capacitar para aprender a praticar e aprender a ensinar o yoga. Nós temos que ter muita acuidade crítica em relação a isto. Não é qualquer cursinho de um final de semana que vai te dar essa habilidade, até porque esse cursinho de um final de semana ele faz parte do simulacro. Existe uma indústria de simulacros dentro do yoga. Assim como em qualquer outro âmbito, qualquer outra área. Mas o ponto central disso tudo e o porquê da finalidade desse simulacro, eu já até expliquei isso em outros contextos, tem vídeos no YouTube, tem aulas específicas sobre isso em cursos da Escola de Sabedoria Integral e uma disciplina específica dentro do curso de formação de instrutores de yoga, onde eu ensino e passo essas informações com o objetivo de dar uma lente e às vezes até é necessário uma lupa para que os instrutores que se formem ou para aqueles que estudam dentro do modelo didático do VVY School tenham uma capacidade crítica em olhar, entender o que é o yoga. E o que é o yoga neste mundo de diversidades ditas yoga? Quer dizer, você olhar para aquilo e dizer, bom, onde esses elementos que estão presentes nesta prática, ou quais detalhes que estão sendo colocados nesta condução, ou neste exercício, ou nesta prática, estão realmente ligados, conectados ou fundamentados no yoga. Então, ter essa acuidade, ou ter essa capacidade de análise crítica não é para você, claro, chegar e criticar aquele professor que de repente está ensinando esse tipo de estilo para algum outro. É para você mesmo. Para que essa capacidade de observar, identificar e não cair no simulacro seja também um instrumento tanto para você estar se preservando desse simulacro, como, se for o caso de você ser um transmissor deste conhecimento, poder também preservar a vida de outros praticantes. É muito bonita a ideia da democratização do yoga. Só que democratização nada mais é do que popularizar a diversidade do yoga. E novamente, note que a ideia de diversidade aqui é sempre enfatizar outro e outro e outro. É sempre dar uma, vamos dizer, uma generalizada no yoga, né? Você banaliza o yoga, justamente para que ele tenha mais diversificação. Mas o que é isso? É yoga. Ah, mas eu nunca vi yoga assim. Mas é um yoga novo, é um yoga contemporâneo, fui eu que criei. Ou qualquer coisa desse tipo, né, que chega a virar piada, na verdade. Então, ter essa perspectiva não vai salvar o yoga, porque o yoga não precisa ser salvo. A ideia toda que nós estamos trazendo para esta temporada do podcast é justamente de um resgate da tradição do yoga, porém um resgate da natureza radical do yoga, como eu já expliquei isso no primeiro episódio dessa temporada. Aquilo que é radical, aquilo que radica, aquilo que é a raiz do yoga. Resgatar isto. Mas onde que isso está? Em alguma escritura, em alguma religião, em alguma catacumba templária do hinduísmo? Claro que não.
Essa raiz do yoga está na consciência de cada indivíduo. E se nós resgatarmos este aspecto radical da tradição do yoga, nós permitimos com que cada ser vivo, cada ser humano, traga para a expressão da sua natureza aquilo que é essencial, natural, inato e intrínseco em sua própria natureza. Isso é o yoga. Agora, quando eu, dentro do simulacro, eu anulo a minha própria expressão, a minha própria essência, para me submeter a um estilo, a um método ou a alguma outra categoria que diz isso é X Yoga, eu não estou prejudicando o yoga, eu estou prejudicando a mim mesmo. É isso que tem que ser entendido. Quando eu penso em resgatar a tradição do yoga, eu não posso pensar em resgatar o yoga. É resgatar a mim mesmo. É resgatar a você na forma como você experiencia o yoga em você mesmo. Logo, todo esse simulacro, toda essa diversidade do yoga tem o objetivo de desviar o nosso foco da verdadeira essência e finalidade do yoga. Esse é o ponto. A diversificação é dispersão, é distração, é desvio. Por isso, mimesis. Aquilo que está apenas mimetizando, está apenas falsificando, está apenas trazendo o genérico para você. Isto é justamente o que está acontecendo desde início do século XX. No Ocidente, porque isso já acontece na Europa, né, pelo menos desde a época das explorações feitas pelos primeiros indólogos no final do século XVII, ao longo do século XIX e XVIII principalmente. Companhia das Índias, isso também já foi explicado em vários vídeos, tem várias aulas na Escola de Sabedoria Integral e também é parte de uma das disciplinas dentro da formação de instrutores do VVY School. Então, o ponto é, todas essas diversidades são apenas para desviar o seu foco. Quando você vai praticar yoga, entenda, você está indo ali para tirar as cascas. É como um alho, certo? Não por acaso, é engraçado isso, mas em union, né? Em inglês, língua inglesa, union é o alho. Então, imagine que você está tirando as cascas, tirando todos os elementos do simulacro de quem realmente é você. Porque os simulacros do yoga significam também os simulacros do seu verdadeiro eu. Antes de você chegar no yoga, você tem que passar por todos esses simulacros. As tendências que o ego faz. Eu quero praticar esse estilo aqui porque esse estilo é muito bacana. Eu tenho, assim, contato, né, com professores, claro, praticantes também, muitos alunos, não só meus, mas alunos de yoga que se comunicam, a gente interage, mas que muitos relatam, né, mesmo professores relatam de outros professores que são, a gente se conhece de alguma forma, mas respeita, né, a postura e o aspecto genérico de cada um. Mas que é comum, né, você ter ali uma experiência com a prática do yoga, por exemplo, Ashtanga Vinyasa, onde você está tão focado no esforço ou na repetição, né, daquela sequência, e a mesma coisa acontece com o Iyengar Yoga, um outro estilo, Iyengar Yoga, que você fica tão focado na perfeição da postura, nos ajustes, nos alinhamentos, em toda aquele excesso de perfeccionismo corpóreo. Isso é relato de alunos, não é meu, em que a experiência que se tem ali, ela é uma experiência realmente assim rica. Só que quando
essa mesma pessoa, esse mesmo aluno, vai fazer uma outra aula em um outro processo. E aí, vamos ser justos, relatando inclusive aulas com professores que se formam no VVY, e aqui eu tenho que ser bastante honesto e ficar até orgulhoso disto. Esse foi um relato recente que eu recebi, né? Não eram aulas minhas, mas eram aulas com alunos meus, e disseram que, olha, ao começar a prática com um professor aqui, tá, um professor específico, que foi um aluno do VVY School, eu tive uma experiência do que era o yoga. Essa pessoa que falou isso já faziam 3 anos que estava praticando Ashtanga Yoga. Ótimo método. Mas ela tinha apenas desenvolvido esta percepção, a percepção física da prática. O outro relato também, isso aconteceu mais ou menos aí algumas semanas entre um e outro. O outro relato foi de um aluno, inclusive fez formação em Iyengar Yoga, e que também, depois de ter feito aulas com um professor formado no VVY School, na formação VVY, veio e disse a mesma coisa. Fiquei impressionado, porque estava fazendo já, depois da formação em Iyengar, continuei fazendo as práticas com minha professora, que era uma professora dele, mas eu tive um aprofundamento na percepção física, mas eu nunca tinha tido uma percepção da minha psique. Isso aconteceu nas primeiras aulas com o professor X aqui também do VVY. O que eu estou dizendo aqui para vocês? Eu não estou criticando os estilos nem os métodos, eu não estou me gabando, né, dos meus professores, dos professores que se formam conosco, não. O que eu estou dizendo é que existe uma diferença, essa diferenciação é que dá a divergência e a diversificação. E toda essa divergência, diversificação e variedades estão nos simulacros. Se nós entendermos que o yoga é aquele processo prático e experiencial que te leva cada vez mais para perto de você mesmo, onde a sua essência e a essência divina estão em total unidade, estamos entendendo, portanto, que esse radical do yoga, essa raiz do yoga está dentro de cada um. E enquanto eu estou pautado apenas na experiência física, seja ela em ajustes posturais, ou seja ela em uma sequência de infinitos movimentos repetitivos, onde está a experiência profunda com o próprio ser, com a própria consciência? Então, tudo que tem dentro do campo do yoga, que durante a prática não me leve a esta experiência com a própria consciência, eu estou no simulacro. Se qualquer prática, e pode ser alguns instantes apenas, não precisam ser as 2 horas ou 60 minutos. Às vezes, uma aula, você vai ter ali em uma fração de segundo, você vai ter esse relâmpago acontecendo no seu cérebro, conectando sua consciência com todo o universo. E ali você tem um lampejo transformador. Uau, entendi. Se isso acontece, isso é yoga. Isso não é simulacro, isso não é armadilha, isso não é distração. Então, para encerrar essa reflexão, eu quero apenas que você pense sobre isto. Quando você vai para o shopping comprar alguma coisa, você se atravessa o shopping inteiro e vai naquela loja específica com aquele produto em mente. É isso que eu quero. Entrou, comprou, saiu. Quando você vai para o shopping fazer compras e não sabe o que, você vai comprar algo, você vai ficar talvez o dia inteiro e vai sair com umas sacolas e mais sacolas de compras e não conseguiu comprar aquilo que você realmente precisava. A mesma coisa acontece no yoga. Se você for buscar o yoga sem saber o que é o yoga, possivelmente você vai ficar no simulacro. Você vai carregar sacolas e mais sacolas de experiências vazias, de práticas inúteis.
que estão apenas ajudando a carregar mais e mais o seu ego de fragilidades. Isso tudo é fruto do simulacro do yoga. Dito isto, antes de concluir, então, eu quero só te dizer que nós temos toda essa reflexão aqui é apenas uma das reflexões que geralmente eu proponho para os alunos, principalmente na formação de instrutores e treinamento prático em yoga da formação VVY. Nós temos agora as vagas abertas anualmente, você pode entrar em qualquer período, mas nós vamos ter a turma 2026 começando em março de 2026. E você tem agora, a partir de novembro, dia 1º de novembro, condições de se matricular com antecedência e ganhar um desconto promocional especial para o ano letivo de 2026 da formação VVY School. Tem aqui na descrição o link para você poder acessar esta promoção. E também eu gostaria aqui de anunciar que ainda estamos com a semana de lançamento do meu novo livro, Além do Silêncio, 5 questões para o despertar da consciência. Esse livro está disponível na Amazon, você pode lê-lo via Kindle, você pode baixar o aplicativo gratuitamente no celular, no computador, no tablet e ler esse livro, que é altamente recomendado para você que está nesse processo de despertar e sair desse grande simulacro da realidade ilusória em que nós vivemos, incluindo também o simulacro do yoga. E se você tem o desejo e interesse de aprofundar esses conhecimentos, temos também a Escola de Sabedoria Integral, onde você pode estudar inúmeros cursos, diferentes abordagens que te levam para o mesmo direcionamento, o encontro com a sua essência. Eu agradeço sua presença, sua atenção até esse momento do podcast. Independente de onde você estiver ouvindo esse podcast, dê a sua qualificação desse episódio, deixe um comentário, se você estiver no YouTube também, compartilhe com mais pessoas e nos vemos em breve para mais um episódio dessa temporada do resgate da tradição do yoga. Até breve. Namaskar.